Olá, pessoal. E aí, como é que tá? Tudo bem? Sejam bem-vindos a uma aulinha aqui no YouTube, no canal do Monster. É um grande prazer estar aqui falando para vocês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a outros vídeos meus aí no canal, mas eu sou o professor Pablo Leonardo e eu sou professor de informática para concursos, tá certo? Nesse vídeo, a gente começa a trabalhar o conteúdo de informática do INSS, certo? O edital não publicado ainda, porém, né, a gente já tem que começar estudando. Por quê? Porque já saiu uma notícia diminuindo o prazo, né, entre a publicação do edital e a realização da prova. Então é um conteúdo que a gente, um edital que a gente espera há muito tempo, tem muita gente estudando, é um concurso super desejado, é aquela uva que está ali e está todo mundo de olho nela. Só que quem começa a estudar antes tem mais chance, obviamente. Então, você tem que aproveitar essa aula gratuita aqui e estudar mesmo, como se a sua prova fosse semana que vem. Tá certo? Então a gente não tem uma definição da banca ainda, né? A gente está esperando o CESP, FGV, mas o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui, eu tenho certeza que estará no edital de vocês, que é o Microsoft Excel. Tá certo? Eu vou fazer essa aula em duas partes, parte 1, parte 2, tá certo? Aproximadamente 1 hora cada uma, né? Para a gente ter aí um conteúdo vasto do Excel e cercar bem o que pode ser cobrado na prova. Tá certo? Para isso, eu vou usar toda a tecnologia que eu tenho aqui no meu estúdio, né? Estou usando os slides também, mas eu quero te convidar a fazer um negócio diferente comigo, né? Eu acho, gente, que quando a gente vai estudar, a gente tem que levar a sério. Por mais que seja uma aula, porque essa aula que o Monster está distribuindo aqui no canal dele, na verdade, gente, isso é uma aula que eles poderiam cobrar caríssimo dentro da plataforma. E eu não estou falando só por mim, não. Estou falando de outras também. Tem aulas aí dos meus colegas professores, até mesmo outros professores de informática, né? Aí no Monster nós temos 3 ou 4, né? Contando comigo, mais aulas de português, de direito, a galera do direito batendo em cima, aula de raciocínio lógico. Nós, gente, eu vou te falar, não ter dinheiro hoje não é uma desculpa forte para não estudar, não. Porque se a gente tiver vontade, né, a gente consegue. Pessoal, às vezes eu me sinto envergonhado comigo mesmo, né? Porque às vezes eu fico assim, poxa, por exemplo, eu estudo um negócio que chama tráfego. O que é tráfego? Tráfego é uma habilidade que você adquire para direcionar anúncios para as pessoas certas. Só para vocês entenderem. Aí tem um cara que ele é referência em tráfego no Brasil. O curso dele custa, sei lá, 10 mil reais. Você tem acesso durante 1 ano. E aí, às vezes, eu falo, não vou gastar esses 10 mil reais porque eu estou apertado. E aí eu deixo de estudar. Porém, eu sei que um determinado dia da semana, todas as semanas esse cara dá aula de graça. E às vezes eu não assisto. Aí, às vezes, eu estou vendo televisão e falo, nossa, que vergonha. Eu só fico, às vezes eu reclamo da situação e poderia estar ali assistindo aula de graça. Eu prefiro tentar pagar 10 mil reais, entendeu como é que é? Então, assim, aproveita essa oportunidade, né, que o pessoal do Monster dá. Gente, olha, eu, sinceramente, eu não conheço um canal do YouTube para concurso que tenha tanto conteúdo, tá? É vídeo todo dia, todo dia, todo dia, exaustivamente. Então, aproveitem, tá bom? Então, esse é o recado. Outra coisa, é possível aprender o Excel? Lógico que é, pô, você tá doido? Eu aprendi, como é que você não vai aprender? Só que eu quero te mostrar uma coisa, tá? Eu tenho sempre o meu caderno, tá? E o meu aqui eu vou construir do zero com vocês, isso é inédito, tá? Eu vou pegar um arquivo do Word aqui, deixa eu só organizar minha tela. Beleza, passar para cá, esse aqui eu vou jogar para cá, tá? Eu vou pegar meu arquivo do Word aqui, e olha só o que eu vou fazer. Ô, gente, porque não adianta, a gente fica querendo tirar foto, a gente fica querendo... manda pra gente o PDF. Ô, gente, quantas das vezes que você tirou foto, você depois transcreveu pro seu caderno? Você foi lá e passou pro seu caderno? Não, fala a verdade comigo. Não precisa nem responda para você mesmo, no íntimo dos seus pensamentos mais quentes. Dificilmente. Às vezes a gente tira foto naquela empolgação, vai lá e passa pro caderno, mas muitas vezes nem isso a gente faz.
né? Então, eu vou colocar aqui agora, ó, caderno de informática. Beleza? Então, o meu caderno está aqui, ó. E aí, as anotações das aulas eu vou fazendo aqui. Mas antes, aqui, ó, siga no Instagram. Segue lá, @professor Pablo Leonardo. E aí você pode falar, pode mandar um direct, mande um direct e fala: sou aluno do Monster. Beleza? Pra gente conversar lá. Bom, uma outra coisa que eu quero te falar é o seguinte, deixa eu te dar uma dica. Dica ninja. Essa dica aqui eu não sei se já te deram, hein? Presta atenção que eu vou te mostrar um negócio que você vai chorar. Pega o lenço. Eu vou entrar aqui no YouTube. YouTube, que é onde você está agora. Não é? Monster. Concursos. Beleza. Deixa eu pegar uma aula aqui do... Vou pegar uma aula... Nossa, esse projeto Gênesis é legal demais. Eu vou pegar uma aula aqui, quer ver? Pelo amor de Deus, olha o tanto de vídeo. Deixa eu te ensinar. Entra no canal, clica em playlist. Tá? Aqui eu vou entrar numa aula, deixa eu ver se eu acho uma aula minha. Pablo. Não, tem uma não, tem 150 milhões. Aqui, ó. Tirei o áudio. Então eu vou deixar essa aula rolando. Aqui, ó. Então começou a aula aqui, certo? Eu vou pegar a janela aqui em cima. Tá vendo a janela aqui? Eu vou bater a janela do lado esquerdo da tela. Tum! Tá vendo que ela ocupou a metade? Aí o meu caderninho aqui, ó, eu vou pegar e vou bater do lado direito, ó. Pum! Ocupou a outra metade. Aí é só eu ajustar o zoom. E olha só que legal. Você tem duas janelas ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue, na verdade, assistir a aula e fazer suas anotações ao mesmo tempo. Você não tem que ficar alternando janelas e por aí vai. Isso se você for aquela pessoa que gosta de anotar tudo. Gente, eu anoto tudo. Eu anoto tudo que o professor está falando. Tá? Eu gosto de anotar. Então essa é uma dica. Então vamos lá. Vamos começar a falar do Microsoft Excel. Ok? Então, pessoal, algumas coisas que você tem que saber do Excel. Ó, Excel, primeira coisa. Ó, existem alguns detalhes que você precisa saber. Aqui, ó. Conceitos importantes. Primeiro, quer ver? Conceitos importantes acerca do Excel. Nossa, acerca, que bonitinho que ele fala. Primeira coisa que você precisa saber, o Excel é uma planilha eletrônica. Tá certo, gente? E qual que é a... Pablo, aumenta a letra? Eu sei que você pensou isso. Para que serve uma planilha eletrônica? Ó, fazer cálculos. Certo, gente? Representar dados, etc. Tá certo? Ele não integra o Windows. O que significa isso, Pablo? Não integra o Windows? Ô, gente, aqui, ó, não é um software nativo. Quando fala assim, ele é nativo do Brasil, quer dizer o quê? Ele é brasileiro, ele nasceu no Brasil. Ah, ele é nativo da Argentina, nasceu na Argentina. Então, quando eu falo assim, ele não é nativo do Windows, quer dizer que, dentre aquela coleção de softwares que já vem no Windows, o Excel não vem, tá certo? Integra o Microsoft Office. Mas o que é o Microsoft Office? Word, Excel, PowerPoint e Outlook, basicamente. Outlook e Access. Tá? Então, gente, isso é uma coisa muito importante, principalmente se for aí, né, se a gente tiver a FGV, a FGV ela gosta demais desses conceitos, esses blá, 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 na cabeça da gente na hora da prova. Tá certo? Principalmente o Excel. Tá? Então, saiba, é uma planilha eletrônica, não integra o Windows, ou seja, não é um software nativo do Windows, ele integra o Microsoft Office, tá? Que é o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook e o Access. Então, se você quiser usar o Excel, você precisa ter, né,
o Microsoft Office. Aqui, ó, o Microsoft Office não é gratuito e nem livre. Trata-se de um software proprietário. Bom, parece idiotice que eu vou falar aqui, não é. Mas software gratuito é aquele que você não paga para usar. Livre é outra coisa. O software livre, gente, é um software que tem o código-fonte aberto. E o código-fonte é o código que um programador digitou para se transformar em um software. Deixa eu só para você entender aqui o que é um código-fonte. Olha só, pessoal. Aqui eu tenho um pequeno software, né, que quando eu executo, ele fala o seguinte: esse software calcula a quantidade de balas que Júlia possui. Informe quantas balas Pablo possui. Aí eu coloco 15. Aí ele fala, Júlia tem 130 balas. Tá, a princípio é estranho, mas como é que pode isso? Bom, analisando esse código aqui. Esse aqui é o código-fonte do software. Tá certo? Nesse código-fonte, isso é mais para se você falar assim, não, mas como é que eu vou entender? Não, isso faz sentido se você tiver noção de desenvolvimento, tá? Que talvez não seja o caso, mas eu só quero te explicar o que é um código-fonte, tá? Aqui ele pede para mostrar uma mensagem na tela, aqui outra e aqui outra, tá certo? Então, olha lá, olha aqui para você ver, ó, tá vendo que aqui ele mostra, esse software calcula a quantidade de balas que Júlia possui? Olha aqui, ó, esse software calcula a quantidade de balas que Júlia possui. Aqui mostra o joguinho da velha e aqui também. E aqui uma linha em branco, tá aqui. Aí ele vai e fala que as balas do Pablo é igual ao número que a pessoa vai digitar lá. Informe quantas balas o Pablo possui. Aí eu coloquei 15. Tum. Aí ele vai e aparece escrito calculando, certo? Calculando, e ele vai mostrar o número de balas da Júlia. Porém, as balas da Júlia são calculadas assim, ó. Balas da Júlia é igual às balas do Pablo vezes 10, vezes 2 mais 100. Aí você começa a entender. Ah, então o número que eu colocar vai ser vezes 2 mais 100? Por exemplo, 45. 45 vezes 2, 90. 90 mais 100, 190. Ah, e como é que você entendeu isso? Por meio da análise dessa fórmula aqui, que está no código-fonte. Então, o que eu quero dizer a vocês é, quando você tem acesso ao código-fonte do software, dá para você entender como ele funciona, dá para você estudar o funcionamento desse software, né? E aí você tem um software livre. Tá? O software livre, a principal característica dele não é a gratuidade, nem sempre ele é gratuito. O software livre, a principal característica dele é ter o código-fonte aberto e permitir que o usuário tenha 4 liberdades: usar, modificar, redistribuir e estudar. Porém, o Excel ele não é um software livre e nenhum software do Microsoft Office é livre, tá certo? Então, mas eu precisava te explicar o que era um software livre, ok? Beleza. Então tá aqui, ó. Isso que eu tô falando, tá aqui, ó. É uma planilha eletrônica, não é um software nativo do Windows, integra o Microsoft Office. O principal concorrente dele é o Calc. Porém, o Calc, olha que interessante, o Calc, que é o principal concorrente, além de ser gratuito, é livre. Entendeu? Olha que concorrente de peso, gente. O Calc é gratuito e é livre. Aí você vai falar assim, Pablo, qual que vem na minha prova? Ou vai vir o Excel, ou o Calc, ou os dois, né? Muitos editais hoje em dia colocam os dois, tá certo? Se você pega, por exemplo, o TJ, colocou os dois. Se você pegar, por exemplo, o TRT, bom, a primeira versão do edital do TRT de Minas, né, que saiu agora, ele colocou os dois, mas saiu uma notícia de que vai mudar só para LibreOffice, né, só para o Calc, mas aí a gente tem que ver ainda soltar no site da banca. Mas, normalmente colocam os dois, só que eles exploram mais o Excel. De toda forma, eles são muito parecidos, tá certo? Muito parecidos mesmo. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui uma janela do Excel e vou te mostrar aqui uma janela do Calc. Você vai entender. Nossa, eu tenho uma preguiça do Excel, você fala. Que isso, gente, o Excel é legal demais. É o software que eu mais gosto de ensinar. Ó, esse aqui parece o Excel, mas não é. Tá? Não é. O Excel é esse aqui, ó. Aquele lá que eu te mostrei é o Calc. Tá vendo? Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é a janela do Excel. Tá certo?
Então aqui, ó, deixa eu te mostrar. Aqui em cima, você está vendo escrito aqui, não tá? Pasta 1 Excel. Pois é, aqui em cima é o nome do arquivo. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com Excel, na janela do Excel, lá na parte de cima, já me mostra o nome do arquivo que eu estou trabalhando. Que nesse caso aqui vai ser o quê? Pasta 1. Beleza? Pessoal, mas o nome do arquivo está sendo mostrado nessa barra aqui, que recebe o nome de barra de título. Certo? Então, o nome do arquivo, pasta 1, né, e o nome do software é mostrado na barra de título. Tá certo? Aqui em cima, página inicial, inserir e tal, eu tenho as guias. Ó, Pablo, eu chamava de menu. Na verdade, se você olhar, quer ver? Vou te mostrar que você não está errado. Não estava, né? Aqui, ó. Isso aqui é o Calc. Quando você clica e desce, é um menu. É tipo um menu de restaurante, tá vendo? Por isso chama menu. Beleza, isso é no Calc. Agora, eu vou te apresentar o Excel. No Excel, o que a gente tem são guias. Então, quando você clica, ele vai mudando aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, né, que ele vai mudando, chama-se faixa de opções. Então, cada guia, quando a gente clica, ela muda o quê? A faixa de opções. Tá certo? Ele só tem o Excel, na verdade, gente, hoje, levando assim bem ao pé da letra, ele só tem um menu, tá? Que é justamente esse aqui, ó, menu arquivo. O restante é totalmente guia. Beleza. Pessoal, aqui onde a gente tem as letras, ó, A, B, C, tal, 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 é o que a gente chama de colunas. Então as colunas, elas recebem nomes dados por letras do alfabeto. E aqui, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e tal, são linhas. E aí, nós temos um negócio interessante aqui, que é o seguinte. Se eu pego, por exemplo, ó, a linha 9, e eu vou fazer uma interseção dela com a coluna G. Esse ponto de interseção aqui, da linha 9 com a coluna G, tá vendo? Isso aqui recebe o nome de célula. E ela, por sinal, vai ser a célula G9. E é nas células, meus amigos, que as informações são inseridas. Tá certo? Esse gradeado aqui, isso aqui recebe o nome de planilha. Tá certo? E, por padrão, o Excel, aqui ó. Antes, deixa eu te falar um negócio aqui. Pasta de trabalho. Nome que damos a um arquivo criado no Excel. Tá? Então, quando a gente cria um arquivo no Excel, esse arquivo recebe o nome de pasta de trabalho. Tá bom? Beleza. Aí vem uma observação. Nas últimas versões do Excel, uma pasta de trabalho contém, por padrão, uma planilha, mas novas planilhas podem ser inseridas. Então, meus amigos, o que eu estou passando para vocês aqui, tá, é o que eu passo numa aula que é vendida. Tá certo?
O pessoal do Monster falou assim, eu quero aula de Excel, mas eu quero que você entregue, mas entregue mesmo. Falei, então tudo bem, vou entregar. Tá? Então tá aí. Nas últimas versões do Excel, uma pasta de trabalho contém, por padrão, uma planilha, mas novas planilhas podem ser inseridas. Você está vendo que eu tenho uma aqui embaixo, né? Eu posso clicando e eu posso inserindo. E essas planilhas, elas podem conversar entre si ou podem ser independentes. Uma não conversa com a outra. Certo? Beleza. Então, essa parte foi. Tranquilo. Olha lá. Uma pasta, um arquivo do Excel recebe o nome de pasta de trabalho. Uma pasta de trabalho pode conter uma ou várias planilhas. Cada planilha é formada por diversas colunas, que são letras, e linhas, que são números. As colunas, gente, elas vão de A até XFD e de 1 até 1.048.576. Por que eu falo isso? Porque as pessoas pensam que, por exemplo, quando a gente passa pela coluna Z, que seria a última letra do alfabeto, que acaba. Mas não acaba, não. A hora que a gente passa da Z, ele volta para... Aí ele, na verdade, as pessoas pensam que ele volta para A, mas não volta. Isso não é cíclico, né? Quando ele passa da Z, aí vem AA, AB, AC, AD, AE. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Repara aqui para você ver, ó. Se você olhar, olha lá. Aqui, ó. Aqui já está na Z. Olha aí para você ver. Só você olhar aqui, ó. Está na Z. Aí depois eu já tenho AA, AB, AC, AD. Tá vendo? Então, ele vai misturando duas letras. Aí, a hora que passa pela ZZ, aí vem AAA. Aí começa a misturar três. E vai até o XFD. XFD seria a última. Ok? E a última linha é 1.048.576. Pablo, cai isso? Bom, se for FGV, sim. Então você tem que saber. Se for CESP, não costuma não. CESP que a gente fala é Sebrasp. Beleza? Aqui eu falo que a interseção de uma linha com uma coluna é chamada de célula, obviamente. Beleza? As extensões da pasta de trabalho. Quando eu falo de extensões, eu falo de formatos, ou seja, quando você formatar, quando você salvar uma pasta de trabalho, qual que vai ser a extensão? Se é Monster o nome dela, vai ser o quê? .doc, .mp3, .mp4? Na verdade, não. As duas principais extensões que nós temos nas últimas versões aí do Excel são XLSX. Então, se você simplesmente salva uma pasta de trabalho sem mudar nada, nenhuma configuração na hora de salvar, ela vai receber a extensão XLSX. Tá? Mas você também poderia salvar como XLTX. O XLTX seria um modelo. Tá? O que é um modelo? Modelo é um tipo de pasta de trabalho que não pode ser alterada. Então, eu crio ali uma estrutura, né, de um arquivo e tal, com campos para serem preenchidos, exemplo, né? E aí eu salvo como XLTX, e se as pessoas tentarem preencher e salvar, vai abrir a caixinha salvar como, para que elas possam salvar com outro nome, mas não substituir o modelo que eu criei. Tá bom? Beleza? Aí tem XLSM, que é habilitado para macro. Aqui nós temos XLS e XLT, tá? Que são extensões das versões mais antigas. Agora, você pensa assim, por que, Pablo, que por exemplo, aqui, ó, o XLSX são das versões 2007, 2010, 2013, 2016, 19, 365. E quando eu falo versões mais antigas, eu estou me referindo a 2003,
97, 95. Aí você vai e fala assim, mas por que usando o Excel novo eu iria salvar com uma extensão para uma extensão do Excel antigo? É porque é o seguinte, isso acontece principalmente em órgão público, né? Às vezes, as versões dos softwares que eles têm lá são versões mais antigas. Então, se você, lá na sua casa, faz uma planilha, uma pasta de trabalho do Excel, aí você vai e salva como XLSX, e você manda lá para o seu trabalho, e chega lá, é uma dessas versões antigonas, tipo 2003, 97 e tal, já não é comum mais isso acontecer, porque é muito antigo. Mas, esse Excel bem antigo não vai abrir o arquivo que foi feito no novo. Você entendeu? Aí o que você precisaria fazer? Aí você teria que ir lá na sua casa de novo, gerar um XLS e mandar. Então, para manter a compatibilidade, a gente fala em manter a compatibilidade, né? Você pode, usando o Excel mais novo, salvar com a extensão do Excel mais antigo. Aí qualquer Excel abre. Pablo, mas tem desvantagem? Tem. Tem desvantagem. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é a seguinte: existem recursos que só estão disponíveis no formato novo. Então, se, por exemplo, você usa esses recursos na sua pasta de trabalho e na hora de salvar você salva como XLS, como são incompatíveis, como esses recursos são incompatíveis com essa pasta de trabalho, ele desativa os recursos. Entendeu? Ok. Próximo tópico, selecionando células. Pessoal, como que a gente seleciona células aqui no Excel? Bom, aqui basta, essa primeira seleção, basta que a gente faça com a tecla Ctrl. Basta que eu clique no Ctrl e pressione o Ctrl e vá clicando sobre todas as células que eu quero selecionar. Aqui é a tecla Shift. Então eu clico na primeira, seguro o Shift, clico na última. Ele seleciona a primeira e a última e todas que estão entre elas. E essa aqui, eu estou selecionando tudo. Basta que eu dê um clique nesse íconezinho aqui que está na diagonal, lá no topo da planilha. A mesma coisa eu consigo se eu fizer o atalho Ctrl T, que é para selecionar tudo. E é o mesmo atalho que a gente tem lá dentro do Word. Tá certo? Então, foi. Agora, os operadores que fazem os cálculos. Isso é muito importante. A gente conhecer os símbolos. O símbolo da adição, o símbolo da multiplicação, da divisão, da exponenciação e assim por diante. Então, vamos lá. Pessoal, como é que vai funcionar isso aqui? Quais são os símbolos? Ó, muitos aqui você já conhece porque a gente usa na vida, né? Principalmente, ó. Então, vamos lá. Quais que a gente já conhece aqui? Adição e subtração. Aqui, a divisão. Multiplicação, aí já começa a ficar diferente. Olha para você ver, ó. Quer ver? Deixa eu ir destacando de amarelo, ó. A multiplicação é um asterisco. A exponenciação, que é potência, é um circunflexo. Aí nós temos aqui o maior e o menor é a mesma coisa. Maior ou igual, menor ou igual, diferente e concatenação. Agora, esses outros aqui é a mesma coisa. O sinal de maior é igual que a gente usa na vida e o sinal de menor também. Tá certo? Agora, eu vou colocar aqui exemplos de alguns cálculos que eu quero que vocês façam aí. Então, vamos lá. Outra coisa, mas antes, deixa eu te explicar o que é referência. Antes da gente começar, porque tem um conceito aqui que eu preciso te explicar. Então, vamos lá. Eu vou até digitar aqui no nosso caderninho, tá? Referência é quando, em uma fórmula, ao invés de usar um valor que esteja dentro de uma célula, eu uso o nome da célula. Tá? Então, isso é o que a gente chama de referência. É quando, em uma fórmula, ao invés de usar um valor que esteja dentro de uma célula, eu uso o nome dela. Vou te dar um exemplo. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Quer ver? A Poli e o Thiago. Certo?
Ó, aqui eu vou fazer um negócio para ficar bonitinho. Então vamos lá. Vou diminuir aqui. Adoro essa fonte aqui. Beleza. Aí eu já venho nesse botão aqui e vou aplicar as bordas, ó. Coloquei. E aqui, na notinha aqui, eu já vou aplicar o formato contábil para receber dinheiro. Vou imaginar que a Poli ganhe 16 mil e o Thiago ganhe 15 mil. Certo? Como é que eu faço para achar o total? Bom, veja bem. Toda fórmula, gente, que a gente for fazer, não adianta eu fazer assim, 16 mil mais 15 mil. Ele não resolve. E também não adianta eu colocar um igual aqui. Também não resolve. O igual deve vir antes. Ó. Tá vendo? Então, vamos acrescentar isso nas dicas? Todas as fórmulas devem iniciar com o sinal igual. Tá? Esse aqui. Só que eu vou colocar sem aspas. Tá? Então, toda fórmula deve iniciar com esse sinal aqui, sem as aspas. Combinado? Beleza. Então, a primeira forma é eu fazer isso. Né? Mas aqui eu não usei referência. Eu simplesmente usei os valores que estão dentro das células. Porém, olha que trabalho que eu tenho. Se a Poli passa a ganhar 24 mil, a soma desses dois aqui deveria dar 39 mil. E não está dando 39 mil, continua dando 31. Por quê? Porque aqui eu somei 16 mais 15. 16 mais 15 vai ser sempre 31. Mas, o que eu poderia fazer aqui? Ao invés de fazer assim, vou deletar. Eu poderia fazer assim, ó. O valor que está na B1 mais o valor que está na B2. São as células. Coluna B, linha 1. Então é essa a primeira célula. Coluna B, linha 2. É essa a segunda. Porque se eu fizesse só assim, ó. É igual a B1. Daria 16 mil. E se passasse para 18 mil, aqui embaixo atualizaria. E se passasse para, por exemplo, a Poli ganha 30 mil e o Thiago ganha 29 mil. Tá vendo? Aqui eu estou referenciando quem? B1. Beleza. Agora, se eu fizer assim, B1 mais B2, olha lá quanto que dá o total da família, 59. E se, por exemplo, o Thiago passar a ganhar 39 mil, ele atualiza sozinho. Então, ao invés de usar nome de célula, é mais interessante a gente usar o quê? A referência das células. Tá certo? É mais interessante a gente referenciar as células ao invés de usar o valor que está dentro dela. Aí a gente referencia, que é a mesma coisa de usar o nome dela. Certo? Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer assim, ó. A1 mais A2. A2, ou melhor, A1 menos A2. A2 dividido por A1. A2 vezes 5. A2 elevado a 4. A2 concatenado com A1. A1 concatenado com A2. Se você quiser, dê um pause no vídeo para a gente resolver. Aí depois que você resolver, você volta aqui que a gente corrige. Tá? Então vamos lá. No primeiro caso, é A1 mais A2. Então é 1 mais 2. 1 mais 2 é quanto? 3. No segundo caso, é o quê? É 1 menos 2. E 1 menos 2 é quanto? Menos 1. Depois, 2 dividido por 1, que é quanto? 2. Depois, A2, né, que é 2, vezes 5. 2 vezes 5 é quanto? É 10. Beleza.
Agora, Agora, deixa eu te ensinar uma forma fácil da gente fazer a exponenciação. Não é assim? 2 elevado a 4? É como se fosse isso aqui, ó, 2 elevado à quarta potência. Então, como é que eu vou fazer? Esse número de baixo, eu vou reescrevê-lo essa quantidade de vezes. 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, sempre que for uma exponenciação, façam assim. Reescreva esse número aqui, essa quantidade de vezes. Aí depois você multiplica. Então, isso aqui deu 16. E o que é concatenar? Concatenar, gente, é você juntar os conteúdos em uma outra célula. É você formar um novo conteúdo por meio da junção de vários outros. Então é só a gente escrever um do lado do outro. Quanto que vale A2? 2. E A1? 1. Então deu 21. Nesse caso aqui, A1 é 1 e A2? 2. Aí deu 12. Nesse caso aqui, se eu pego e faço assim, B1 concatenado com B2, só juntar, ó. B1 é Pablo e B2 é o quê? Leonardo. Pronto. Concatenei. Então é assim que a gente faz. Beleza? Tranquile? Então pronto. Então, vou continuar. Precedência. O que é precedência, gente? Precedência tem a ver com a ordem que você deve resolver as operações dentro de uma fórmula. Ou seja, quando você pega uma fórmula para resolver, a exemplo de uma dessa aqui, você não pode sair resolvendo da esquerda para a direita o que você quiser, o que você achar mais fácil. Aliás, você até pode fazer isso, só que você vai errar a questão e não é isso que você quer. Você quer acertar a questão, você quer ser aprovado no concurso do INSS? Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. É ou não é? Então, você tem que resolver da maneira correta. Então, como é que a gente resolve? Ó, primeira coisa que você faz, antes de tudo, procura os parênteses e resolva o que está dentro de parênteses. Depois que você resolver todos os parênteses, resolva as exponenciações. Depois, multiplicações e divisões. A que vier primeiro. Ou seja, da esquerda para a direita, entre multiplicações e divisões, você resolve o que vier primeiro, tá? Aqui, ó. Beleza. Então, a que vier primeiro. Ok? E a soma e a subtração também. Da esquerda para a direita, você resolve o que vem primeiro. Então, deixa eu te mostrar como é que você vai fazer isso aqui. Me fala o seguinte aqui. Nesse primeiro caso, então eu vou dar nome aqui, ó. Esse é o caso 1, esse é o caso 2 e esse aqui é o caso 3. Me fala o seguinte. Tem parênteses aqui? Não tem. Então eu desço. Tem exponenciação aqui? Não tem. Então eu desço. Tem multiplicação e divisão? Tem. Então eu vou fazer. 3 mais 1 vezes 5, 5. E 3 mais 5 dá quanto? 8. Agora, você quer ver um erro comum? Um erro comum seria isso aqui, ó. 3 mais 1 vezes 5. O cara pega e já faz 3 mais 1, 4. 4 vezes 5 é quanto? 20. Mas não pode. Ele tem que seguir a precedência. Entendeu? Então isso aqui estaria errado. O certo é assim. Bora fazer mais uma. Ó, agora aqui é o seguinte. Eu tenho parênteses? Tenho. Eu tenho um que abre e fecha aqui, outro que abre e fecha aqui. Qual que eu resolvo primeiro? Os de dentro. E dentro do parênteses eu tenho uma exponenciação
e uma subtração. Qual que eu faço primeiro? A exponenciação, obviamente, a precedência é maior. Então vamos lá, 20 vezes 2 mais 2 elevado a 2, 4, menos 2. Beleza. Aí, vamos continuar. 20 vezes, abro parênteses, 2 mais 4 menos 2, 2. Beleza? 20 vezes 2 vezes 2, ó, 2 mais 2, 4. E 20 vezes 4, 80. Quer ver? Vamos ver se isso funciona? Olha lá. Então, essa fórmula aqui, quando eu digito, dá 80. Não foi isso que a gente achou? Tá aqui, ó. Na sua prova vai vir assim? Vai. E essa aqui é difícil? É. Mas eu consegui fazer. Ué, mas quem disse que você não vai conseguir fazer o que é difícil? Você só consegue fazer o que é fácil? Que baixa autoestima é essa? Me fala. Você tá doido? Tá ficando doido. Não, sua pau tá ficando doido. Beleza. Vai lá. Faz pra mim essa aqui agora, então, já que você é bom. Essa aqui é rápido foguete. Eu vou até roubar e vou puxar ela pra cima num pirlim-pim-pim. Viu como é que o pirlim-pim-pim funciona? Beleza. Então, nesse caso, o que eu faço? Parênteses primeiro. Só que dentro do parênteses eu faço primeiro essa exponenciação aqui. Então, o resto eu repito. 10 vezes 2 mais 1 vezes 4 mais 10 vezes 2 elevado a 0, 1, dividido por 2. Você lembrava disso? Que todo número elevado a 0 é 1? Exceto 0, né? Se você pegar 0 e elevar a 0, dá 0. Bom, o resto eu vou continuar até deixar de um jeito que eu possa sair resolvendo. 10 vezes 2 mais 1 vezes 4 mais 10 vezes 1, 10 dividido por 2. Pablo, mas e se eu quiser responder direto? Você pode, porque na prova, na verdade, você não tem que apresentar os cálculos. Porém, eu acho muito arriscado você fazer isso, tá? Já te aviso. Agora aqui, tá tudo no mesmo nível, porque eu tenho multiplicações e divisões. Então aqui acaba que eu vou mandar ver direto mesmo. Aqui, ó, é igual 10 vezes 2, 20, mais 1 vezes 4, 4, mais 10 dividido por 2, 5. Aí agora, eu resolvendo isso aqui, eu tenho 29. Vamos fazer o teste? Eu tenho ela aqui já copiada. Aí. Ela está aqui. O resultado dá 29. Então, pessoal, a nossa prova ela consiste nisso. Põe uma tabela, faz cálculos em cima dessa tabela para você dar a resposta. Ah, e se eu não souber dar a resposta? Aí você rodou, ué. Entendeu como é que é? Você tem que saber dar a resposta, senão você roda. Por isso é que eu estou te explicando aqui como é que funciona no passo a passo. Beleza. Agora, a gente vai falar de uma outra coisa. Agora, a gente vai falar de quê? De referências. E o que é referência? Eu já falei para você o que é, só que eu te mostrei a referência mais simples que tinha, né? Que era qual? A referência que eu te mostrei era simplesmente assim: eu quero usar o valor, eu quero usar o conteúdo de uma célula em uma fórmula. Só que do jeito que eu te mostrei, todas elas, as células envolvidas, estavam dentro da mesma planilha. Acontece que lá no início da aula eu te falei que uma planilha pode conversar com a outra, ou seja, uma planilha pode pegar dados que estão em outras planilhas. Isso a gente faz por meio de referência. E funciona quando elas estão dentro da mesma pasta de trabalho, ou seja, dentro do mesmo arquivo, ou em arquivos diferentes. Arquivos diferentes também funcionam. Então, veja bem, para isso eu vou construir aqui uma planilha.
E aí eu vou fazer uma série de coisas legais aqui. Eu vou colocar aqui, ó, funcionário, salário. Aqui, gente, ó, se eu vier em página inicial, formatar, aí eu posso colocar a altura da linha. Tá vendo que está 11,25? Vamos supor que eu queira 14 de altura. Tá vendo? Eu posso fazer para todas. Aí aqui eu já vou fazer para todas de uma vez. Vou colocar 16. Pronto. E aqui eu vou colocar... Esse aqui é o alinhamento que a gente chama de vertical. A linha no topo, a linha no meio e a linha embaixo. Vertical, horizontal. Beleza. Aqui eu vou colocar uma cor. Assim. E aí, eu tenho alguns funcionários aqui. Por exemplo, Almir, Robson, Meire, Patrícia, Ian, Júnior e Marcela. Aqui, ó, eu faço assim, coloco grade em tudo, e nessa coluna aqui eu vou colocar o estilo contábil, que ela vai receber os salários. Ok? E aqui, olha só o que eu vou colocar. Regras para cálculo de salários. Gente, o que eu quero? Eu quero que esse título ele ocupe toda essa extensão aqui. Como é que eu faço? Eu vou mesclar as células. Então, eu seleciono as células e mesclo. Olha lá. E como eu quero mesclar as de baixo também, eu posso copiar essa formatação que eu apliquei com o pincel e seleciono as de baixo. Olha lá, mesclou todas, tá vendo? Tá aqui, olha lá que legal. Então, vamos definir os salários aqui. Almir recebe 2 salários mínimos. Robson recebe 'Robson ganha o dobro de Almir. Meire ganha 1/3 de Robson. Patrícia ganha 90% a mais do que Robson. Ian ganha 80% do que ganha Patrícia. Júnior ganha a soma dos salários de Ian e Meire. Marcela ganha a média de todos os salários. Pronto. Então, olha só que interessante, pessoal, o que eu fiz aqui. O Almir recebe 2 salários mínimos. O Robson ganha o dobro de Almir. Meire ganha 1/3 de Robson. Patrícia ganha 90% a mais. Então, vamos lá. Quanto que está o salário mínimo? Deixa eu colocar aqui. Ah, 1.212, né? Tá. Então, eu faço assim, ó. É igual a 2 vezes 1.212. Então, o Almir ganha R$ 2.424.
O Robson ganha o dobro. Então eu pego o salário de Almir, que está na célula B2, e faço vezes 2. Certo? Beleza. A Meire ganha 1/3 do Robson. Então eu pego o salário do Robson, que está em B3, e divido por 3. Beleza. A Patrícia ganha 90% a mais do que o Robson. Então como é que eu faço? Eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu faço o salário do Robson, B3, vezes... Só para você entender. Se eu fizer vezes 100%, é a mesma coisa de fazer vezes 1. Dá a mesma coisa, tá vendo? Se eu fizer vezes 190%, é a mesma coisa de eu pegar o salário da pessoa e fazer 90% a mais do que o salário dela. Olha lá. Tá vendo? Então observa a fórmula. Vezes 190%. Isso é para calcular 90% a mais do que ela ganha. Tem outra forma também, que é vezes 1,9. Dá na mesma. Tá? O Ian ganha 80%. Agora presta atenção. O Ian, ele não ganha 80% a mais do que a Patrícia. Ele ganha 80% do que ela ganha. Então como é que eu faço? Eu pego o salário dela, que está em B5, vezes 80%. Você vai ver que vai ficar menor do que o salário dela. Viu? Agora, se eu quisesse 80% a mais, aí seria vezes 180%. Mas não é. É 80%. Ou então, também daria certo se eu fizesse vezes 0,8, que representa 80%. O Júnior ganha a soma do salário do Ian, está em B6, mais o salário da Meire, está em B4. E a Marcela ganha o equivalente à média. Eu vou fazer errado primeiro. B2, B3, B4, B5, B6. B7. Dividido por quanto? Quantos números eu somei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Olha o salário da Marcela, gente. O salário mais alto até então é o da Patrícia. O salário da Marcela está 3 vezes mais do que o salário da Patrícia. E aí eu te pergunto, como é que pode isso? Não, me explica. Não tem como, porque se o salário dela é a média, ele deveria estar entre o primeiro salário, entre o salário mais baixo e o salário mais alto. Ele não poderia estar tão alto desse jeito. Certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Presta atenção. Eu vou pegar aqui, é porque eu errei, né, na fórmula. Porque a precedência máxima é da divisão. Então, na verdade, eu deveria colocar a soma entre parênteses, porque aí eu estou indicando, Excel, eu quero que você some tudo e depois você divida. Olha lá. Viu? Deu 5.742,19. Beleza? Mas, se a gente for pensar bem, por exemplo, eu estou nessa planilha aqui, essa planilha eu vou chamar de funcionários. Mudei o nome dela aqui. Tá vendo? Então essa é a planilha funcionários. Ô Pablo, mas e se eu quiser usar, por exemplo, eu estou aqui na planilha agora relatório. Você está vendo que ela está vazia. Eu quero que aqui, na célula A2, apareça o nome da Meire e aqui apareça o salário dela. Então vamos ver aqui. A Meire está em qual célula? A4. Então eu venho aqui e coloco, é igual a 4. Será que vai funcionar? Não vai, porque ele está puxando o A4 dessa planilha que eu estou agora. E não é dessa planilha que eu quero da outra planilha. Então desse jeito não funciona. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim, ó. É igual o nome da planilha, funcionários, seguindo de ponto de exclamação, e o nome da célula, A4. Tá vendo? E aqui a mesma coisa. O nome da planilha, funcionários, exclamação, B4. Puxou o salário. Viu que interessante? E aqui, ó, se eu mudar, por exemplo, o salário do Almir. Ele passou a ganhar 3 salários mínimos agora. O de todo mundo muda.
Se eu vier aqui, você vai ver que o salário da Meire mudou também, ó, 2.424. Antes era quanto? 1.616. Olha lá. Agora, como muda para 2.424, aqui muda também. Tá certo? Essa é uma referência quando os valores estão em planilhas diferentes. Então, nós estamos terminando essa aula aqui, tá? Células que se encontram na mesma planilha é a primeira referência. Basta que eu coloque é igual o nome da célula. Por exemplo, é igual a 1. Mas se eu tenho células que se encontram em planilhas diferentes, mas na mesma pasta de trabalho, ou seja, dentro do mesmo arquivo, então calma aí, só um minutinho. Não sei se eu falei certo aqui. Aqui são células que se encontram na mesma planilha. Não sei se eu falei certo. Sabe quando você fica ouvindo sua voz? Então, quando é na mesma planilha, basta você colocar o nome da célula e colocar o igual antes. Quando são planilhas diferentes, mas dentro da mesma pasta de trabalho, ou seja, dentro do mesmo arquivo, eu coloco o nome da planilha, seguido de ponto de exclamação, e o nome da célula. Exemplo, janeiro, exclamação A1. Tá certo? E tem um outro caso, que é quando são planilhas diferentes dentro de arquivos diferentes. Então, outro arquivo. Então, por exemplo, como é que eu faço? Aí eu tenho que colocar o nome da pasta de trabalho, que é o nome do arquivo, dentro de colchetes. Tá certo? Depois eu coloco o nome da planilha, seguido de exclamação, e depois o nome da célula. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um valor dentro de uma planilha, de uma pasta de trabalho chamada controle.xls que eu quero. Então, o que eu faço? Controle.xls, dentro dos colchetes, depois janeiro, seguido de exclamação, e depois A3. Beleza? E aí, a gente conclui, né? Então, aqui a gente conclui essa primeira parte, tá? Essa aula vai ter uma continuação, que vai ser a parte 2, que em breve entrará aí para vocês. E aí agora eu quero que vocês me digam o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês entenderam, vocês aprenderam? Conta para mim, estou ansioso para saber, ok? Um grande abraço para você. Se você gostou, dá um joinha para a gente, inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas aulas e deixa um comentário aqui para mim. Um grande abraço, tchau, tchau.